Força sobrenatural, sedução, traição, redenção. Conheça a verdadeira história de um homem que desde o nascimento foi escolhido por Deus, mas cujo coração foi testado por tentações mortais. Hoje veremos a incrível história de Sansão. Há muito tempo atrás, o povo de Israel estava enfrentando dias difíceis. Eles haviam se afastado de Deus. E como resultado, os filisteus, um povo poderoso e dominador, estava tornando a vida do povo de Israel muito difícil. Em meio a esse cenário complicado, em uma cidade chamada Zorá, havia um casal, Manoá e sua esposa. Eles tinham um problema. Mesmo querendo muito, eles não podiam ter filhos. Mas um dia, algo surpreendente aconteceu. Enquanto estava sozinha, a esposa de Manoá recebeu a visita de um anjo. Ele trouxe boas notícias. Ela teria um filho, mas esse filho seria diferente de qualquer outro. Ele teria uma missão dada por Deus para ajudar Israel. O anjo explicou algo muito especial sobre esse filho. Ele seria um nazireu. Ser um nazireu era como fazer parte da promessa de Deus, um voto muito sincero. Algumas das regras desse voto eram: não beber vinho, não comer certas coisas e, o mais importante, nunca cortar o cabelo. Essas regras mostravam que a pessoa estava totalmente dedicada a Deus. Quando a esposa de Manoá contou a ele sobre a visita do anjo, ele ficou surpreso e quis mais informações. Então ele pediu a Deus para mandar o anjo de novo. Deus atendeu seu pedido e o anjo veio mais uma vez, reforçando tudo que havia dito antes. Manoá, querendo agradecer a Deus, decidiu oferecer um sacrifício. Ele preparou um altar e, quando acendeu fogo, algo surpreendente aconteceu. O anjo subiu ao céu bem na frente deles, no meio das chamas. Isso foi uma prova de que tudo que o anjo disse era verdade. Finalmente a promessa se cumpriu. A esposa de Manoá deu à luz a um menino e o nomeou como Sansão. O nome de Sansão pode ser interpretado como pequeno sol ou filho do sol. Dado o significado do seu nome, pode-se especular que o nome de Sansão sugeria que ele seria uma fonte de luz ou força para seu povo, assim como o sol é uma fonte de luz e força para a terra. Desde pequeno, a mão de Deus estava sobre ele, e o Espírito de Deus começou a agir na vida dele, enquanto crescia. Quando Sansão cresceu, ele fez algo que surpreendeu sua família. Enquanto visitava a cidade dos filisteus chamada Timnate, ele se apaixonou por uma mulher filisteia. Ele voltou para casa e disse a seus pais que viu uma mulher em Timnate e que ele queria tomá-la como esposa. Seus pais ficaram preocupados e responderam: por que você quer se casar com uma filisteia? Não há mulheres de nosso próprio povo para escolher? Mas que eles não sabiam era que Deus tinha um plano maior por trás disso. Em outra visita a Timnate, Sansão foi atacado por um leão, mas com a força que Deus lhe deu, ele conseguiu derrotar o leão apenas com suas mãos, como se estivesse rasgando um pedaço de tecido. Um pouco mais tarde, quando Sansão passou por aquele lugar novamente, ele viu algo que o chamou a atenção. Dentro do corpo do leão morto, havia um enxame de abelhas e mel. Ele pegou um pouco de mel e o comeu. Depois deu um pouco para seus pais, mas não lhes contou da onde tinha tirado. Sansão, sendo nazireu, não podia comer coisas impuras, e mesmo assim, ele comeu. Quando chegou a hora do casamento, Sansão propôs um enigma para os convidados filisteus. Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Ele fez uma aposta: se eles pudessem resolver o enigma em 7 dias, eles lhes daria 30 roupas e 30 conjuntos de roupas. Mas se não pudessem, eles deveriam dar a ele 30 roupas e 30 conjuntos de roupas. Os filisteus não conseguiram resolver o enigma. Frustrados, eles ameaçaram a esposa de Sansão para que ela lhes desse a resposta. Com medo, ela chorou e pressionou Sansão até que ele lhe conte o segredo. Então ela contou aos filisteus.
No 7º dia, os filisteus vieram a Sansão com a resposta correta, mas Sansão sabia que havia sido traído. Na raiva, ele foi a Asquelon, matou 30 homens, pegou suas roupas e as deu aos que tinham resolvido o enigma. Sansão acabou deixando sua esposa em Timnate e ela acabou se casando com o melhor amigo de Sansão. Este foi o começo de muitos conflitos entre Sansão e os filisteus. Após um tempo, Sansão decidiu visitar sua esposa, lhe levando um presente, um cabrito, mas quando ele chegou lá, descobriu que o pai dela tinha dado em casamento a outro homem, seu melhor amigo. Irritado com isso, Sansão pegou 300 raposas, amarrou suas caudas juntas e colocou tochas acesas entre elas. Ele soltou as raposas nos campos dos filisteus, queimando suas plantações e vinhas. Os filisteus, ao descobrir o que tinha acontecido, queimaram a ex-mulher de Sansão e seu pai. Sansão ficou ainda mais furioso. Com isso, prometeu se vingar. E ele fez exatamente isso, os atacando com grande ferocidade. Porém, depois disso, ele foi se esconder numa fenda no rochedo de Etã. Os filisteus, querendo se vingar de Sansão, foram até Judá e montaram o acampamento em Leí. O povo de Judá perguntou aos filisteus por que eles tinham vindo, e os filisteus responderam que queriam capturar o Sansão. Sabendo disso, 3.000 homens de Judá foram até o esconderijo de Sansão e disseram a ele que o entregariam aos filisteus. Sansão concordou, mas com uma condição: os homens de Judá não o matariam. Eles concordaram e o amarraram com 2 cordas novas. Quando os filisteus viram Sansão se aproximando, correram para atacá-lo, mas o Espírito de Deus agiu poderosamente em Sansão, e ele rompeu as cordas como se fossem fios de tecido. Ele encontrou uma mandíbula de jumento e usou para derrotar 1.000 homens filisteus. Após essa grande vitória, Sansão estava exausto e com muita sede, e clamou ao Senhor por ajuda. Em resposta a seu clamor, Deus fez com que a água brotasse da própria mandíbula do jumento, que ele tinha usado como arma. Sansão então bebeu da água e reviveu. Mais tarde, Sansão foi a Gaza e lá encontrou uma prostituta, com quem passou a noite. Os habitantes de Gaza souberam disso e fizeram uma emboscada, esperando capturá-lo ao amanhecer. Porém, Sansão acordou no meio da noite, arrancou os portões da cidade e os carregou até o topo de uma colina. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Os governantes dos filisteus foram até ela e ofereceram dinheiro para que ela descobrisse a fonte da força de Sansão, para que pudesse capturá-lo. Dalila aceitou o desafio e perguntou a Sansão qual era o segredo de sua força. Sansão a enganou 3 vezes, dando respostas falsas. Na primeira vez, Sansão disse a Dalila que se ele fosse amarrado com 7 cordas de arco frescas que não estivessem secas, ele se tornaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Enquanto dormia, Dalila o amarrou, mas quando ela gritou que os filisteus estavam sobre ele, Sansão quebrou as cordas como se fossem fios queimados pelo fogo. Na segunda tentativa, Sansão então disse a Dalila que se fosse amarrado firmemente com cordas novas que nunca tivessem sido usadas, ele ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila fez exatamente isso, mas Sansão novamente rompeu as cordas facilmente. Na terceira tentativa, Sansão disse a Dalila que se as 7 tranças de seu cabelo fossem tecidas em uma teia e apertadas com um pinador, ele ficaria fraco. Dalila fez o que ele disse, mas mais uma vez, Sansão se soltou facilmente quando os filisteus chegaram. Cansado da persistência de Dalila, Sansão finalmente revelou o verdadeiro segredo. Seu cabelo nunca tinha sido cortado, porque ele era um nazireu, e essa era a fonte de sua força. Dalila, vendo uma oportunidade, fez Sansão dormir em seu colo e mandou alguém cortar o seu cabelo. Com seu cabelo cortado, a força de Sansão o deixou e ele facilmente foi capturado pelos filisteus, que furaram seus olhos e o levaram como prisioneiro a Gaza. Os filisteus estavam celebrando a captura de Sansão em um grande templo, agradecendo ao seu deus Dagom pela vitória, e decidiram trazer Sansão para fora para que se divertisse com suas custas. O que eles não sabiam é que o cabelo de Sansão estava começando a crescer novamente, e enquanto estava entre 2 colunas principais do templo, Sansão orou a Deus, pedindo força mais uma vez. Com a força concedida, ele empurrou as colunas, fazendo com que o templo desabasse, matando a si mesmo e todos os filisteus presentes.
Nessa ocasião, Sansão matou mais inimigos em sua morte do que durante sua vida toda. Depois disso, sua família recuperou seu corpo e o sepultou entre Zorá e Estaol, onde seu pai Manoá estava enterrado. E assim percorremos a emocionante e complexa jornada de Sansão, um homem escolhido por Deus antes mesmo de nascer, dotado de força sobrenatural, mas que, como muito de nós, teve suas fraquezas humanas. A história de Sansão não é apenas sobre traição e fraqueza, é sobre redenção. Mesmo no final de sua vida, quando Sansão estava em seu ponto mais baixo, Deus ainda estava com ele. Ele nos mostra que, independentemente de nossos erros passados, sempre há uma chance de nós voltarmos para Deus e cumprir o nosso propósito divino. Lembrando a todos que, assim como Sansão, cada um de nós tem um chamado único, um propósito. E mesmo que enfrentamos adversidades e tentações, devemos sempre buscar a luz e a orientação de Deus em nossos caminhos. No próximo vídeo, mergulharemos em outra fascinante história bíblica. Até lá, que Deus abençoe a todos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fique com Deus. Fui!